Senhor Deus, Tu és a razão, ó Pai, desses irmãos ter vindo à Tua casa, Senhor. Tu és, ó Deus, o mais importante para nós. E aqui estamos nessa noite, ó Deus, louvando o Teu santo nome, com nossos corações agradecidos, ó Deus, pelo Senhor ter nos escolhido, Pai. Como a Tua palavra diz que foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Meu Deus, obrigado, nós te agradecemos por esse privilégio. E aqui estamos, ó Deus, cultuando a Ti, louvando o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, receber cada louvor que tem sido entoado. Cremos que o Senhor já recebeu, Pai. Como também rogamos que o Senhor nos unja agora para falar a Tua palavra. Pois nós viemos à Tua casa para nos alimentar, para sairmos daqui mais fortalecido, Pai. Para sairmos daqui, ó Deus, com nossa cabeça levantada, para prosseguir nessa jornada, Senhor. Até aquele dia que nós nos encontraremos contigo, e a poeira estará sendo baixada, e os Teus filhos, ó Deus, guardando a espada, para nunca mais, ó Deus, nunca mais lutar, para nunca mais ter tristeza, nenhuma lágrima dos olhos nossos rolar, Senhor. Mas então, por uma eternidade adentro, nós viveremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Abençoa cada coração aqui, Senhor. Que possamos estar no mesmo espírito, Senhor. Que não haja aqui ninguém, ó Deus, simplesmente corpo presente, mas que possamos estar no mesmo espírito. No espírito de ouvir a Tua palavra. No espírito de louvar o Teu nome. No espírito de engrandecer o Teu nome, Senhor. No espírito, ó Deus, de se alegrar na Tua palavra. Abençoa a palavra que estaremos lendo, Senhor. E toma-me em Tuas mãos para que possamos, junto com Teu povo, ser abençoados. Pois é para isso que estamos aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler as Escrituras enquanto estamos de pé em duas passagens da Bíblia. 1ª e 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 10. E depois Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Muitas coisas para nós é surpresa, né? Mas para Deus não. Surpresa nós estarmos aqui nessa noite. Não havia uma programação, mas aqui estamos. Mas o que nós
coloca em segurança é saber que desde antes da fundação do mundo, Deus sabia quem estaria aqui. E a Bíblia diz que os passos do justo são ordenados por Deus. Então realmente nós sentimos seguro e não temos o que temer. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem na ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora vamos ler, então, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Diz Deus: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e que te fez e te estabeleceu? Lembra dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, os teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Judá é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivo. Trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Quero ler com os irmãos o capítulo 9, o versículo 9 e o versículo 10. Vamos ler juntos. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, no ermo solitário cheio de uivo. Trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Vamos inclinar nossas frontes uma vez mais. Amado e soberano Deus,
Temos lido essa tua palavra, que ela é riquíssima, Senhor. E ela realmente mexe com nossos corações. Quando olhamos e vemos e reconhecemos o grande Deus e Pai amoroso, o qual é o nosso Deus. Isso, ó Deus, nos conforta e nos segura. E nessa noite, ó Deus, queremos meditar, ó Deus, nessas grandezas do Senhor. E dar louvores a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E reconhecermos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua riqueza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós nos entregamos em Tuas mãos nesse momento, para esse culto. E que, ó Deus, cada um que aqui entrou possa sair melhor, possa sair confortado, possa sair levando mais do Teu Espírito Santo, possa sair, ó Deus, um crente melhor. Se porventura entrou algum descrente aqui, ó Pai, que ele possa nessa noite, ó Deus, entregar o seu coração a Ti. Pois pedimos isso e nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos nos sentar. Eu daria um título para a nossa meditação nessa noite. Deus, o Senhor, peleja pelo seu povo. Deus peleja pela sua herança. Nós vemos que o grande Deus, quando nós começamos a olhar as qualidades de Deus, quando nós começamos a olhar quem Ele é, quando nós começamos a olhar os seus atributos, o seu amor que Ele tem com o seu povo, nós nos sentimos mais seguros. Nós sentimos mais amor por Ele. Nós começamos a admirá-lo. Porque às vezes, irmãos, o corre-corre faz nós sermos crentes, vamos dizer assim, nominal, podemos assim dizer. Crentes que não realmente não reconhece, não conhece, muitas vezes não valoriza o Deus que tem. Mas quando nós olhamos essa escritura em que lemos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, como isso realmente faz nós nos apaixonar por Deus. Como isso faz nós nos sentir seguros. Sabendo que nós podemos passar por dificuldades, como diz a Bíblia, muitas são as aflições dos justos. Não é assim que a Bíblia diz? E o Senhor os livra de quase todas? Não. Mas o Senhor o livra de todos. Quando nós chegarmos no fim do caminho, e se nós tivermos a oportunidade de olhar para trás, então nós veremos que realmente Deus nos conduziu por cada passo. Deus nos segurou em cada momento. Quando porventura pensávamos que estávamos sozinhos, mas Ele estava ali. Quando porventura pensávamos que estávamos passando por um caminho escuro e espinhoso, mas Deus estava ao nosso lado, nos conduzindo, porque era necessário passar por ali. Então, quando nós olhamos essa escritura que diz, Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. E se Israel, que era sombra, era a menina dos olhos de Deus, quanto mais eu e você, a noiva do Senhor Jesus Cristo, comprado com seu sangue, porventura não somos também a menina dos seus olhos? Sim, somos. Por isso em Malaquias diz, e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia que farei, eles serão para mim o quê? Um particular tesouro. Entende? Então, quando nós começamos, irmãos, a olhar isso faz nós sermos melhores cristãos. Isso faz nós andarmos na rua com a cabeça erguida. Isso faz nós cuidar nosso testemunho. Isso faz nós cuidar para honrá-lo, para manter um testemunho genuíno, digno do Evangelho. Então, quando nós vamos meditar aqui na Escritura em que lemos de Josafá, quando ele olhou ao seu redor, vamos dizer assim,
E ele disse: Senhor, não há força em nós. Vem esses três reis, esses três exércitos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os da montanha de Seir, vêm para nos destruir. E naturalmente teria destruído. Mas olha o que fez Josafá. Ele conhecia o Deus que tinha. Aí está. E o que a igreja do Deus vivo, o que eu e você precisamos nesses dias em que vivemos, é conhecer o Deus que temos. É conhecer o amor que Ele tem por nós. É conhecer a capacidade que ele tem. É conhecer que realmente nós somos importantes para Ele. Que não somos, como disse o profeta, uma gentinha acovardada, mas somos filhos e filhas de Deus, comprados com o sangue do Cordeiro. Por isso a Bíblia diz que nós não fomos resgatados com coisa corruptível da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos em delitos, em pecado, quando nós ainda estávamos fazendo aquilo que agradava a carne, que agradava a Satanás contra Deus, Deus providenciou um sacrifício para nos resgatar. Por isso nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos o que somos, quando você conhece o que é, atitudes nossas mudam. A tranquilidade começa a vir em nosso lar. A tranquilidade começa a vir quando a preocupação vem e você preocupa porque somos humanos, mas de repente, lá de dentro do íntimo do coração, surge uma força sobrenatural que faz você passar por cima, que faz você levantar a cabeça assim: a minha vida está nas mãos de Deus, o meu caminho está nas mãos de Deus. Se eu estou passando por isso, foi porque Deus permitiu e Ele está comigo. Então, quando nós temos ciência, conhecimento do nosso Deus, as coisas mudam. Josafá conhecia o seu Deus, Josafá tinha intimidade com Deus, Josafá era um cristão. Então, quando o problema veio, como vem em nossas vidas, quando veio os inimigos, quando veio o problema, ele sabia onde recorrer. Ele não precisava ficar, como diz assim, apavorado, mas ele sabia em quem cria. Ele pôde chegar intimamente com Deus, a Deus. Ele botou o povo em jejum, em oração, porque ele sabia que a resposta, a sua libertação estava em Deus. Mas como? Como vamos vencer? Não tem jeito. Somos um pequeno grupo de israelitas e eles vêm em 3. Então, quer dizer, naturalmente estamos perdidos, mas nós sabemos que nós cremos num Deus sobrenatural. Quando a coisa natural falha, nós podemos recorrer a Deus. Por quê? Porque Deus peleja pelo seu povo. Se Deus pelejou por Josafá, se Deus pelejou pelos santos do passado, não pelejaria Ele hoje por mim e por você? Certamente que sim. Mas ele conhecia o seu Deus. E quando ele foi buscar a Deus, o que Deus disse? Josafá, nessa peleja vocês não vão precisar pelejar. Quem sabe Josafá estava todo trêmulo até então, humano. Quem sabe até então ele estava muito nervoso, suando frio, preocupado. Mas de repente veio a palavra de Deus, como vem para mim e para você, e diz Josafá: nessa peleja vocês não têm que pelejar. Vocês fiquem quietos e vejam o livramento do vosso Deus. Oh, glória a Deus! Mas como, Senhor? Como que não vou pelejar? Se está vindo 3 exércitos contra mim, eu vou pelejar essa peleja. Essa peleja não é tua, Josafá. Essa peleja é minha. Glória a Deus. Aí está, irmão. O segredo de um homem, o segredo de um rei firmado na palavra de Deus. Aí está o segredo de um pai firmado na palavra de Deus. Quando vem o problema, ele se posiciona. Nós servimos a Deus. Se eu estou passando por isso, é porque Ele permitiu. Não temos o que nos assustar. E o que aconteceu? Irmãos, ele realmente não imaginava que Deus, quem sabe, vai nos livrar.
Ele realmente ele não estava dizendo assim, eu acho que Deus vai nos livrar. Não, ele cria. Ele decretou a sua vitória. Ele tinha um conhecimento real do que era o seu Deus. E muitas das vezes, irmãos, como nós falamos ontem ali em Itajaí, as Escrituras ela não foi feita simplesmente para ficar uma história, para nossa ler, imaginar e admirar. E como Deus livrou Josafá, como Deus livrou Marta e Maria e assim por diante, como Deus livrou tantos outros homens do passado. Não, mas isso ficou para que nós pegássemos isso e colocasse em prática. Por isso diz a Bíblia, como escaparemos nós, se há uma tão grande nuvem de testemunhas. Então Josafá, quando Deus deu a sua resposta, o que ele fez? Foi, tomou conselho com o povo, e na hora de ir para a batalha, colocou diante dos armados os cantores. Botou diante dos armados os cantores. Quem sabe disseram, mas o que é isso, Josafá? Como que se vai na guerra com o cantor na frente? Se canta depois da vitória, não é verdade? Antes da vitória não se canta. Se comemora depois da vitória, mas ele cria em Deus. E quando Deus disse que a peleja era dele, ele tomou aquilo como tudo. E ali foi os cantores louvando a Deus, engrandecendo a Deus, pelo aquilo que Deus ia fazer. Não como Deus ia fazer, mas eles já criam que Deus tinha feito. Porque a fé chama as coisas que não são como se já fosse. Aí está o segredo. Em sabermos que Deus peleja pelo seu povo. Em saber que Deus peleja por mim, peleja por você. Em saber que Deus não está alheio àquilo que estamos passando. Então, quando Josafá olhou para trás, ele viu que realmente Deus desbaratou os seus inimigos. Mas mesmo antes disso, ele louvara a Deus. Ele colocou na frente dos armados os cantores, que iam engrandecendo a Deus, que iam louvando a Deus, que iam magnificando a Deus. Mas como Deus irá pelejar essa peleja, não sei. Como Deus irá vencer os inimigos, eu não sei. Mas há uma coisa, Ele disse que iria vencer os inimigos. Então o que eu vou fazer? Eu vou louvar o nome dEle. Eu vou agradecer o nome dEle. Eu vou magnificar o nome dEle. Porque Ele pelejará por nós. E agora hoje, quando nós estamos vivendo aqui, nós olhamos as Escrituras e vemos Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que estou convosco e em vós todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós tomamos isso para nós. E dizemos, como que vou passar isso? Eu não sei. Mas há uma coisa, Ele está comigo. Ele está comigo e eu vou passando por onde tenho que passar. Mas há uma coisa, no final do caminho, eu encontrarei com a glória. Encontrarei com Cristo. Encontrarei com a vitória. Então nós vemos, irmãos, que Deus peleja pelo seu povo. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Nós precisamos tirar esse Deus da história e colocar em nosso coração. Nós precisamos fazer com que Deus, uma vez mais, caminhe sobre 2 pés nessa terra. Quando nós estivermos andando na rua, não ser simplesmente Davi andando na rua, não simplesmente você andando na rua, mas possa ser Deus caminhando sobre 2 pés. Porque uma vez nós sabemos que foi um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. Por isso ele disse, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Então é isso, irmãos, que nós temos em nossas mãos. É isso que nós devemos saber. Porque quando não se conhece, não se valoriza. Quando não conhece o que tem, não se valoriza. Mas quando conhece o que tem, irmão, valoriza. Se você tivesse vamos dizer assim, uma barrinha de ouro no teu bolso, você ia cuidar ela muito bem cuidada. Que é ouro. Mas se você não conhecesse, pensasse que era um pedaço de metal, você ia cuidar? Não ia. Então, quando nós realmente sabemos o que temos, nós valorizamos. E muitas pessoas
muitas pessoas estão hoje lá no mundo. Muitas pessoas hoje estão lá no inferno, porque eles não reconheceram o que tiveram na mão. Porque eles não valorizaram. Porque eles realmente não deram valor àquilo que tinham. Quando, irmãos, se nós pararmos para ver, se nós pararmos para analisar o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos dado, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Em pleno século XXI, quando há um emaranhado de denominações, quando o engano rodeia, quando o engano tem tomado conta de pessoas, boas pessoas, milhares de pessoas marchando rumo à perdição, por não ter aquilo que Deus deu para nós. Saber que Deus nos enviou uma mensagem. Entende? Deus nos enviou uma mensagem para tirar-nos do meio da confusão religiosa. Quando o diabo tomou conta do sistema religioso, quando o inimigo se infiltrou no meio do sistema religioso e tem colocado os seus pregadores bem polidos, mas distorcendo a palavra, como Eva um dia ouviu um pregador distorcendo a palavra, hoje em dia da mesma forma, o diabo tem se infiltrado no meio do povo chamado cristão e distorcido a palavra e encaminhando eles contrário a Deus, encaminhando eles à perdição. Mas Deus bateu na minha e na tua porta. Deus bateu na minha e na tua porta e nós abrimos a porta. Como diz o hino, um dia o Senhor me chamou e eu aceitei. A Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos, mas Deus me chamou, Deus te chamou e você aceitou. Você aceitou por andar por caminhos bons, você aceitou por andar por caminhos espinhosos, seja o que for, você tem aceitado o convite. Por isso nós temos que valorizar o que temos. Temos que realmente valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se Esaú conhecesse o valor que tinha, o direito da primogenitura, se ele realmente tivesse a consciência que tinha o valor que aquilo tinha, ele nunca teria vendido por um prato de lentilha. Mas ele herdou aquele direito por nascimento. Ele já nasceu sendo herdeiro da primogenitura. Ele já nasceu sendo herdeiro das bênçãos. Ele já nasceu sendo herdeiro através da linhagem dele, nós sabemos que viria o Messias. Mas ele não valorizou. Ele não valorizou. Quando ele chegou em casa, você sabe a história, do campo, chegou cansado, com fome, e Jacó ali com aquele prato de lentilha bem cheiroso, quem sabe com alguns alhos dentro, bem provocante para a fome. E ele chegou por mão e disse, me dá essa lentilha para mim comer. Me dá isso para mim. Jacó disse, não dou. Eu só te dou se você me vender o direito da primogenitura. Veja, irmãos, existem decisões que não têm mais volta. A própria Bíblia diz que há pecados que é para a morte. Por isso eu não digo, eu digo que não ore, disse Pedro. Há caminhos que não têm volta. O profeta irmão Branham disse que o pecado pode te levar mais longe que você queira ir e te cobrar um preço mais alto que você possa pagar. Mas por que acontece isso? Porque não se valoriza o que tem. Porque não se valoriza o Deus que tem. Porque não se valoriza a mensagem que tem. Porque não se valoriza aquilo que Deus deu. Por isso Esaú disse assim, o que me vale o direito da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Mas para aí, morrendo de fome? Vai fazer uma comida para você, se é esse o problema, rapaz.
Vai lá e cozinha uma lentilha e daqui meia hora você come e acabou o problema. Mas realmente não estava nem aí para a primogenitura. Ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele somente estava preocupado com as coisas terrenas, com aquilo que ele via. Mas Jacó, que não tinha o direito por nascimento, valorizava, chorava, ansiava por aquilo. E Deus do céu viu aquilo. Deus viu o coração de Jacó. Deus viu o anseio de Jacó, que Jacó valorizaria aquilo. Por isso diz a Bíblia, amei a Jacó e aborreci Esaú. Antes mesmo, diz a Bíblia, deles ter feito mal ou bem, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Jacó almejava. Quem sabe Jacó acordava de madrugada, perdia o sono e pensava, mas meu Deus, eu queria tanto ter o direito das bênçãos de Deus. Eu queria ter sido primogênito. Meu Deus, como eu almejaria ter as bênçãos de Deus, mas eu não tenho. Mas quando chegou a sua oportunidade, ele adquiriu. Por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus viu o anseio do coração de Jacó e permitiu que fosse para ele. E a Bíblia diz que depois que Esaú procurou, chorou amargamente pela bênção, mas ele não adquiriu mais. Quando ele chega para o seu pai e diz, pai, aqui está o guisado, agora o Senhor me abençoe. Meu filho, não tem. Já abençoei o teu irmão. Já coloquei ele como teu senhor. Não tem mais jeito. Por quê? Porque a pessoa não conhece o que tem. Mas Josafá conhecia o seu Deus. William Branham conhecia o seu Deus. William Branham tinha intimidade com o seu Deus. E a Bíblia diz que William Branham diz que aquilo que nós vimos em parte em seu ministério virá em plenitude sobre a igreja. Por isso nós temos que realmente começar a saber quem somos. Por isso que realmente nós temos que começar a tomar posse e ordenar a Satanás que tire a mão suja dele de cima daquilo que é nosso. Porque nós não somos uma gentinha acovardada. Nós somos seguidores da mensagem do Elias do século XX. Assim como o ministério, assim como a unção que estava em Elias repousou sobre Eliseu, da mesma forma hoje, a unção que esteve sobre William Branham repousa sobre a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece muitas vezes, nós estamos acabrunhados. Nós não reconhecemos, nós não tomamos posse. Essa agenda é minha, mas eu tenho que tomar posse dela. Eu tenho que dizer que ela é minha, essa Bíblia é minha, mas eu preciso tomar posse. E as bênçãos de Deus, o Espírito Santo é nosso, o Espírito Santo é teu, a vitória é tua, o arrebatamento é meu, o arrebatamento é teu. Mas nós precisamos tomar posse, dizer, Senhor, isso é meu. Senhor, o meu caminho está em tuas mãos. Aleluia! William Branham conhecia o seu Deus. Eu e você também temos que chegar no mesmo patamar. Porque William Branham foi o primeiro cacho maduro, dizendo que a colheita um dia amadureceria. E haverá homens, haverá mulheres que amadurecerão, que receberão o poder da palavra falada, que receberão o batismo do Espírito Santo, a ponto de tirá-los da terra. Mas para isso precisamos olhar e nos conhecer o que somos. Nós não somos uma gentinha acovardada. Nós não somos seguidores de uma mensagem denominacional. Nós somos seguidores da coluna de fogo. Nós somos seguidores da coluna de fogo que guia Israel do deserto. É a mesma coluna de fogo. Isso, irmãos, nos impulsiona. Isso nos faz, como diz o irmão Branham, nos tornar religiosos realmente. Nós somos seguidores da coluna de fogo que deixou ser fotografado na cabeça do irmão Branham. Glória a Deus. Nós precisamos disso. E muitas vezes a mãe águia precisa tirar alguns forrinhos do nosso ninho para começar a sentir os espinhos, para então saber, eu preciso voar. Eu estou muito acomodado. Eu estou muito parado. Então veja só, eu William Branham, vamos falar de William Branham? Ele conhecia o seu Deus.
Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha conhecimento, intimidade. E quando ele chegou diante do pequeno Rick, ele olhou para o pequeno Rick e disse: o câncer comendo o queixo daquela criança, ali já em estado terminal, ele olhou para aquela criança e pensou: Jesus, eu não creio que o Senhor tem prazer de ver uma situação dessa. Mas por que o Mombrano pensou isso? Ele conhecia Jesus. Ele conhecia o amor de Jesus. Ele sabia que nós éramos a menina dos olhos de Deus. Aleluias! Mas Deus também queria que o William Branham soubesse quem ele era. Ele era o representante de Deus aqui na terra, como eu e você. Entende? O que foi que Deus disse? William Branham, eu estou esperando para ver o que você vai fazer. O poder está sobre a igreja? Não está. Mas nós precisamos tomar posse. Nós precisamos dar um chute em Satanás e mandar ele sair. Ou será que a Bíblia perdeu o valor? Será que as promessas de Deus foi somente para Pedro? Foi somente para Paulo? Foi somente para Josafá? Foi somente para William Branham? Será que a mensagem perdeu o valor? Não! A mensagem segue sendo a mesma. A mensagem segue tendo o mesmo poder, a mesma virtude. Por isso que eu quero para a minha vida, eu creio que o que você também quer é mergulhar nesse Deus, cada vez mais se apaixonar por esse Deus, que eu possa, como disse o apóstolo São Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais que sou responsável pelos meus atos, mas Jesus Cristo é responsável pelos meus atos. Se Ele quer que eu vou por aqui, eu vou por aqui. Se Ele não quer que eu olhe isso, não vou olhar. Se Ele não quer que eu fale isso, não vou falar. Se Ele não quer que eu ouça isso, não vou ouvir. Porque Cristo vive em mim. Esses olhos são olhos do Senhor Jesus Cristo. Essas mãos são mãos do Senhor Jesus Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabendo que Deus peleja por nós, Deus peleja pelo seu povo, Deus estava ansioso por pelejar pelo pequeno Rick, por isso enviou ali um homem que estava posicionado, William Branham, e disse: Senhor, eu não creio que o Senhor tenha prazer de ver uma criança dessa forma. Se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor ia fazer? William Branham, não estou mais aí em carne, mas você está aí, eu estou dentro de você. Por isso, William Branham, eu estou esperando aqui, eu estou olhando para ver o que você vai fazer. Porque o poder que eu tenho, William Branham, eu dei para você. O poder que eu tenho, eu dei para a minha igreja. Mas o que acontece é que muitas vezes a minha igreja não tem ciência do que tem nas mãos. O que acontece é que muitas vezes corremos para cá, corremos para lá, mas há um poder escondido dentro de nós. Porque um dia, há 2000 anos atrás, um pequeno homem subiu às ruas de Jerusalém, carregando ali uma cruz pesada, e ali estavam os meus e os teus pecados, ali estava a minha e a tua vitória. E então nós sabemos o que aconteceu. William Branham orou e o pequeno Rick sarou. Aí está, irmãos, homens posicionados, mulheres posicionadas. Mas como Salomão disse, nada de novo sobre a terra. O que está havendo já aconteceu. O que vai acontecer também já aconteceu. É sempre a repetição. Vocês entenderam? Não há nada de novo. Não há nada de novo. Então o que aconteceu no ministério Mombrana tem que acontecer aqui. O que aconteceu no ministério de Pedro, Paulo, deve acontecer aqui. Só mudou as personagens. Só mudou um pouco a fisionomia dos homens. Mas o Espírito que unge eu e você é o mesmo Espírito que ungiu William Branham. O mesmo Espírito que ungiu eu é o mesmo Espírito que ungiu Pedro, que a sombra dele curava os enfermos. O mesmo Espírito que ungiu Judas é o mesmo Espírito que ungiu o Elvis Presley. Diz o Mombrana que o Elvis Presley é o Judas do século XX. Não há nada de novo sobre a terra. Se Deus teve homens e mulheres no passado que tomaram posição pela palavra, há hoje também.
Não há nada de novo. Em que lado você está? Ao lado da palavra. Ao lado daqueles que não negam. Aquele que diz: Deus é a minha rocha forte. Deus é o meu sustento. Deus é o meu tudo. Deus é o meu maior. Como Davi um dia ele olhando, quem sabe olhando para os problemas, e ele disse: eu olharei para os montes. Quem sabe ele poderia dizer também: eu olharei para os meus soldados, para os meus exércitos, para os meus generais. Tenho olhado para tudo isso. Mas de onde me virá o socorro? Senhor, o meu socorro vem de ti. Meu socorro não vem dos meus exércitos. O meu socorro não vem da minha esperteza. Meu socorro não vem da minha sabedoria, da minha força, do meu braço. Mas o meu socorro vem de ti, ó Deus. Ali estava um homem posicionado. E na mensagem O Caminho de Deus feito para nós, o profeta diz assim: ó, sempre que há algo acontecendo na terra, há algo acontecendo nos céus. Sempre que há algo, grave isso, que há algo acontecendo na terra, há algo acontecendo nos céus. Por quê? Porque os anjos estão em expectativa. Porque os anjos estão torcendo por Deus. Porque os anjos estão torcendo pela vitória do povo de Deus. Eles gostariam de descer aqui e pelejar por mim e por você. Mas é nós que estamos no campo de batalha. E o irmão Brana pinta um quadro que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na Babilônia, se depararam com aquele problema, com aquele inconveniente, os céus estavam em expectativa. Irmãos, eu sempre tenho dito, nós temos que olhar além da letra. Nós temos que realmente viver o quadro. Nós temos que realmente saber, a hora que eu tiver que passar por algum problema, eu tenho que me posicionar com eles. Pense bem, eles foram cativos na Babilônia. Uns rapazes muito bons, se destacaram, conseguiram um bom posto no reino. Não precisava lá calejar as mãos, trabalhar na lavoura, entende? Não precisava estar no sol quente, não, mas eles eram príncipes do reino. Os rapazes bem de boa reputação, conseguiram um bom emprego, entende? Boas comidas, boa casa para morar, se destacaram. Entende? Mas veio o momento da prova. Veio o momento de Deus realmente provar os seus filhos. E ali estava quantos israelitas, nós não sabemos, mas eram muitos, que tinham sido levados cativo. Então veja só, o que estava em jogo ali não era somente o lado profissional. Não era somente o lado afetivo, mas era também a vida deles. Mas em algum momento você vê na Bíblia eles titubeando? Não. Mombrana diz na mensagem, essa que eu citei, O Caminho de Deus feito para nós. Sadraque falou para Mesaque: Sadraque, você orou essa noite? Sim, orei. Orei, eu tenho orado sobre o assunto, sim. Uma coisa está ficando difícil, né? Nós poderíamos imaginar ele dizendo: está difícil, mas eu orei, entreguei na mão de Deus. O que vai ser, não sei. Mas eu tenho orado, então vamos em frente. Está confiando? Vamos em frente. Porque na palavra de Deus diz que não é para nós se dobrar sobre nenhum Deus. Aí eles fizeram um Deus, aí ainda botaram o nome do nosso profeta, mas não tem jeito. Não tem jeito, nós não vamos nos dobrar. Eles conheciam o seu Deus. Agora, se eles não conhecessem Deus, você pensa que eles iam deixar a sua posição social? Eles iam deixar suas mordomias? Quem sabe teve muito israelita naquela hora que disse assim: Deus conhece o meu coração. E sabe que eu não adoro nenhum ídolo, não adoro nenhum Deus pagão. Eu vou dobrar meu joelho aqui, mas eu não vou dobrar para a estátua. Deus sabe. Eu vou dobrar aqui e vou fazer uma oração para Deus do céu. Mas era isso que Deus esperava deles? Não. A ordem era, quando tocar a buzina, a gaita de fole, todos se dobre diante da estátua correndo. Levantou. Todos. Até os príncipes,
Até Sadraque, Mesaque e Abednego? Ah, sim, também vai ter que se dobrar. Imagina, ele tem que dar exemplo. Mas quando tocou a música, Sadraque, Mesaque, irmãos, humanamente falando, nós somos humanos. A nossa fé é divina em Deus. Nós somos humanos. Eu penso que as pernas deles estavam tremendo, mas é uma coisa, eu não vou me dobrar de jeito nenhum. O que adianta eu viver no reino? Que adianta eu viver em mordomia, mas não ter mais a bondade, a esperança, a confiança, o poder de meu Deus? Que adianta eu viver como um covarde? Então eu prefiro é morrer, mas morrer para Ele. E lembre-se, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. E eu e você hoje temos o Espírito Santo em nós. Então, se eles venceram, significa que eu e você venceremos. E nós um dia desses, adentraremos os portais do eterno. E ali pularemos como bezerro solto do cevador. Por isso, irmãos, quando nós olhamos essas riquezas da glória de Deus, as riquezas de Deus, nós não olhamos mais os pratos de lentilhas do diabo, para nós fica como nada. As suas ofertas, as suas bebedeiras, as suas mentiras, as suas prostituição, para nós é nada, porque nós estamos olhando para algo que é maior, nós estamos olhando para algo que é bem maior. Mas por quê? Primeiro precisamos conhecer esse Deus. Primeiro precisamos conhecer o que nos espera. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego se manteram firmes. Não se dobraram. Mas eu sempre tenho pregado e dito que o diabo ele é estrategista. Eu sempre tenho dito que o diabo é esperto. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele derrubou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele fez José, o tipo da perfeição mentir. Ele é experiente, ele é esperto, ele é estrategista. Ele não desiste no primeiro embate. Um rei. Isso assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que é isso, rapaz? Vocês três, toda a multidão se dobrou. Logo vocês e quem eu não esperava uma desfeita dessa. Se fosse um outro, não pensava nem duas vezes, já não tinha mandado queimar. Mas vocês eu não vou dar mais uma chance. Porque eu não posso nem imaginar destruir os meus príncipes. Acho que houve um engano aí, Sadraque. Acho que vocês não entenderam bem. Acho que vocês não conhecem a consideração que eu tenho por vocês. Acho que vocês... Alguma coisa aconteceu, mas foi o seguinte. Eu mesmo sendo rei, eu me submeto, eu me humilho e vou mandar tocar a gaita mais uma vez para vocês dobrar. Saiba, ó Deus, saiba, ó Rei, que o Deus o qual nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão. Não tem nada de acordo, nada de acerto. Não tem nada de dobrar de novo. Não tem nada de tocar gaita de fole de novo. Há uma coisa, o Deus que eu sirvo, o Jeová do povo israelita, o Jeová de Abraão, Isaac e Jacó, que eu sirvo, ele pode me livrar da tua mão. Mas olha uma coisa, ó rei, se ele não me livrar, eu não dobro. E se tiver que ser queimado, eu vou ser queimado e assunto acabado. Se é esse o problema, vamos parar por aqui mesmo. Nem perde teu tempo com mais uma chance, com mais uma oportunidade, porque eu tenho decidido em minha vida servir a Deus, seja para afundar, seja para flutuar, seja para passar por caminhos espinhosos, mas eu vou com Ele, porque eu sei que no final desse caminho, algo glorioso me espera. Como disse o apóstolo São Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora uma coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo sabia que haveria de ter um povo que seguiria as pisadas cristãs. Por isso ele disse, eu vou botar a mão na coroa da justiça. Não é só para ti, Paulo? Não, Paulo não era egoísta. Paulo sabia, ele era profeta e apóstolo dos gentios, que viria um povo que realmente tomaria Deus em sua palavra, que não se dobraria. É isso, igreja, não podemos nos dobrar. Então,
O rei disse, então é o seguinte, se não tem jeito mesmo, se a tua decisão é essa, pode aquecer a fornalha 7 vezes e joga vocês lá. Mas às vezes o inimigo, irmãos, deixa eu falar isso, às vezes ele acha que é esperto, mas não é muito esperto não. Irmãos, fornalha 7 vezes quente menos ou quente mais, ia queimar eles igual, para quê? A fornalha 7 vezes mais? Foi só para queimar os soldados deles. Se aqueceu demais, né? Se fosse deixar a fornalha do jeito que estava, só ia perder Sadraque, Mesaque e Abednego. Ia morrer igual, queimado. Um minuto a mais, quem sabe. Mas ele acha que ele é esperto, ele acha que ele assusta, ele é um chacoalhador de moita. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que se tiver que entrar na fornalha, ele entra com nós lá dentro. Quando Daniel teve que entrar na cova dos leões, entrou na cova dos leões. Quem sabe como homem, tremendo, mas uma coisa, sobre a cabeça de Daniel estava a coluna de fogo. Estava a coluna de fogo com Daniel, e Leão olhou e não tinha como. Havia aquela coluna de fogo, e o leão, quem sabe, querendo pegar Daniel, mas não tinha como. Para pegar Daniel, tinha que passar pela coluna de fogo. Isso ele não conseguia. E quantas vezes o diabo está querendo nos pegar? E ele tenta nos pegar. Mas primeiro, ele tem que passar por Jesus. Ele tem que passar pela coluna de fogo. E como ele não consegue passar, ele não te pega. Por isso Davi disse, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Então o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Coitado dos soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles caíram lá dentro, o quarto homem já estava. Quem estava lá? O Senhor Jesus Cristo. O varão guerreiro, forte na batalha, estava lá. Miguel disse assim, Senhor, deixa eu ir lá que eu vou acabar com isso, Senhor, porque os teus filhos estão prontos a ser jogados no fogo. Entende? Deus disse, não, esse é um assunto meu. Eu mesmo quero ter o prazer de ir lá. Eu vou lá, porque eles realmente se posicionaram ao meu lado. E quando jogaram Sadraque, vocês sabem a história? Irmãos, é uma história, mas que gostoso, né? Esse é o meu Deus e o teu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Eles foram indo, será que Deus vai livrar? Não sei, Sadraque, eu acho que não. Mas vamos indo. E ergueram. Quando jogaram, eles olharam, o quarto homem estava ali. E o fogo somente queimou as amarras deles. E quando eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei olhou lá, quem sabe regalou um olhão e disse assim, peraí, mas nós não jogamos 3 lá dentro? E tem 4. E um é semelhante ao filho dos deuses. O rei idólatra. Não era semelhante ao filho dos deuses. Era Deus que estava lá. Era Jeová. Era o Senhor Jesus Cristo que estava passeando com eles lá dentro. Amém? E esse Deus mudou? Não mudou. Esse Deus, esse Jesus Cristo, como diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pela graça de Deus eu digo isso. Nós caminharemos com Ele até chegar lá. E depois, quando chegar lá, irmãos, quero abraçá-lo. Vamos louvar Ele por toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar um hino, irmão Alex? Depois nós vamos estar orando. Presta o nariz. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar um hino. Vamos ver se damos conta de cantar o número 9. Graças a Deus. Por isso que é bom ser cristão, a melhor coisa que tem. Por isso disse o irmão Brando, deixa o homem visitar o Calvário uma vez, que nunca mais será o mesmo. Conta-se uma história de um crítico. Chegou para o irmão e disse assim, eu não entendo que gosto tem ser um cristão. Que graça tem. E o irmão estava chupando uma laranja. E disse assim, você sabe que gosto tem essa laranja? Não sei, é você que está chupando a laranja, não quero saber. Então seja cristão uma vez, que você vai saber o gosto que tem. No abrir e fechar de olhos, esse solo eu vou deixar. Dó. Aqui está dó.
num abrir, fechar de olhos este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. Viverei entre sorrisos ao entrar no paraíso. E o Cordeiro que está vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Aleluia! Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade, o círculo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como Ele é. Sinto Ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que me deu. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus, amado e soberano Pai, obrigado por o Senhor ser o meu Deus. Obrigado pelo Senhor ter me comprado com teu sangue no Calvário. Obrigado, Deus, por o Senhor ter comprado cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que possamos a cada dia que passa, Senhor, realmente conhecer quem nós somos realmente e viver uma vida que espelhe o Senhor Jesus Cristo. Uma vida que possa, ó Deus, te agradar, que possa haver sal em nossas vidas e assim causar sede aos demais, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que aqui entrou. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem levar uma porção do Teu Espírito Santo. Se alguém ainda não te serve, Pai, meu Deus, que o Senhor possa colocar um desespero no coração, para que possa correr para os Teus braços, que é o lugar
Ó Deus, melhor que existe, ó Deus, é estar em Tuas mãos, é estar, ó Deus, na Tua palavra, é ter o Senhor como dono, é ter o Senhor como nosso ajudador, como nosso Pai. Obrigado, meu Deus. Coloca isso em nossos corações, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Amém. Pastor Gil.